Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial. Hoje nós vamos abordar o voto do Nordeste na eleição para presidente e o discurso de ódio do nós contra eles que contamina o debate público. Por favor, assista até o final, porque o recado é muito importante. Se você concordar com a mensagem desse programa, compartilhe esse conteúdo com pessoas queridas que sejam da Bahia, de Sergipe, das Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e, claro, do Maranhão, estado que eu tive o prazer de visitar recentemente. Para compartilhar esse recado com as nossas irmãs e com os nossos irmãos nordestinos, basta visitar o canal Caio Coppola no YouTube, a página Caio Coppola no Facebook ou o @Boletim Coppola no Instagram, onde você também pode marcar os seus amigos e os seus familiares do Nordeste. Eu quero começar elencando alguns fatos, alguns dados oficiais sobre o Nordeste e depois eu vou contar para vocês uma situação triste que eu testemunhei ontem aqui nas imediações da Jovem Pan. Segundo dados do IBGE, o Nordeste ainda concentra quase metade da pobreza do Brasil. Após décadas de governos de esquerda e depois de mais de 13 anos de Lula e Dilma na presidência, essa é uma realidade que não mudou nada, pelo contrário. Quando o PT chegou ao poder, 34% dos lares brasileiros sofriam com insegurança alimentar. E quando o PT deixou o poder, 36% dos lares, ou seja, 85 milhões de pessoas estavam na mesmíssima situação. E pior, havia 3 milhões e 100 mil famílias passando fome, grande parte delas no Nordeste. Portanto, é mentira que Lula e o PT acabaram com a miséria e a fome. Na verdade, eles pioraram o quadro. Em 2016, o PT fez o Brasil bater recorde de desemprego, perdeu o controle da inflação e largou o país endividado, com mais de 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Por causa da corrupção e da incompetência do governo, muita gente ficou sem trabalho e dependente de assistência social. Mesmo assim, no seu auge, o Bolsa Família, criado pelo governo Lula, pagava, em média, apenas R$ 191 por mês para 13 milhões de famílias. Já o Auxílio Brasil, criado pelo governo Bolsonaro, paga no mínimo R$ 600 por mês para 21 milhões de famílias. Pessoal, é o triplo do benefício da era petista para 8 milhões de lares a mais. No total, 9 milhões e 600 mil famílias nordestinas recebem o novo Auxílio Brasil e 80% desses lares têm uma mulher como responsável familiar. O dinheiro fica com ela. Pra vocês terem uma ideia, só na Bahia, mais de 2 milhões e 300 mil famílias recebem essa ajuda tão necessária. O fato é que nenhum governo anterior cuidou tanto dos mais pobres. Bolsonaro investe no Auxílio Brasil 5 vezes o que Lula gastava no Bolsa Família. Não tem nem comparação. Um outro ponto importante, hoje o Brasil é um dos poucos países no mundo que está conseguindo diminuir a sua inflação e o principal motivo disso foi a redução de impostos, especialmente os altos impostos da energia e do combustível. E adivinha quem foi contra essa redução lá no Senado Federal? O Partido dos Trabalhadores. Se dependesse dessa turma aí do Lula, o preço dos alimentos, o preço do gás de cozinha, da conta de energia e da gasolina não estaria baixando agora. Aliás, falando no Lula, ele também vivia prometendo que ia levar água para o Nordeste. Mas quem concluiu e quem fez crescer esse projeto foi o governo Bolsonaro com a transposição do Rio São Francisco. Uma obra que vai impactar 14 milhões de pessoas em 500 municípios, levando segurança hídrica para o semiárido nordestino, além de desenvolver a agricultura e a economia da região. Quando Bolsonaro assumiu o poder, o governo decidiu ampliar a extensão da obra de 477 quilômetros para 699 quilômetros, beneficiando aí várias cidades de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. É a água finalmente chegando ao sertão depois de anos e anos de promessa de Lula e da esquerda. Já que o assunto é água, um dos maiores problemas do Nordeste sempre foi saneamento básico. 72% do povo nordestino ainda não tem coleta de esgoto. Essa realidade começou a mudar com o novo marco legal do saneamento aprovado em 2020 no Congresso. A proposta é levar água encanada, levar esgoto para quase toda a população brasileira em 10 anos, trazendo 700 bilhões de reais de investimento privado. E adivinha, mais uma vez, quem votou contra essa proposta fundamental para o Nordeste lá no Senado? O PT do Lula.
Se dependesse deles, o estado do Ceará, por exemplo, não teria agora 19 bilhões de reais para investir na CAGES e assim levar água encanada, levar esgoto para 95% da população da região metropolitana, lá de Fortaleza e Cariri. Percebam que Lula, o PT e a esquerda em geral nunca resolveram os problemas da miséria, da fome, da sede, da seca e do saneamento. Isso apesar de tanto tempo mandando e desmandando no Nordeste. Mas em menos de 4 anos, com um governo novo, houve avanços em todas essas frentes, apesar da pandemia. Triplicou o valor de renda básica, aumentou o número de famílias atendidas, ampliou-se o acesso à água pela transposição do São Francisco e investiu-se bilhões em coleta e tratamento de esgoto. Sem falar que a economia voltou a crescer e o desemprego está caindo. Isso comprova que, apesar dos seus inúmeros defeitos, esse governo tem compromisso com a região Nordeste, principalmente com as famílias mais vulneráveis e suas chefes de família, mulheres. Por isso é tão chocante o caso que eu vou contar agora para vocês. Ontem, depois da gravação do programa Pânico, eu tive o prazer de almoçar com o doutor em linguística, Daniel Lopes. De forma bem despretensiosa, nós sondamos a simpática garçonete a respeito da sua intenção de voto e a resposta nos surpreendeu. Ela nos disse o seguinte: aqui a gente é Lula, porque todo mundo é do Nordeste. Na hora, eu já perguntei, mas e daí? E a moça falou bem assim: o Bolsonaro não gosta de nordestino. Na sequência, ela mesma me confirmou com absoluta convicção que ela já tinha ouvido várias declarações e vários insultos do atual presidente da República ao povo nordestino. Claro que essas supostas falas nunca ocorreram, não teriam o menor cabimento. Essas lembranças da garçonete são invenções da sua imaginação. Esse fenômeno psicológico, descrito pela literatura científica como falsa memória, é muito comum e afeta a todos nós em maior ou menor grau. E o pior, essas falsas memórias podem ser implantadas, especialmente por repetição. Se você ouve várias vezes que algo aconteceu, é possível criar uma falsa memória relacionada a isso. De qualquer forma, eu fiquei curioso e após uma longa busca na internet, o pior que eu encontrei do presidente Bolsonaro falando com nordestinos e não sobre nordestinos foi isso aqui. Que cidade que fica lá? Tá cheio de pau de arara aqui, não sabe? Que cidade fica? Paticício, pô? Alguns dias depois dessa fala, Bolsonaro foi interpelado pelos seus apoiadores a respeito desse termo. A sua live, o senhor falou de pau de arara, presidente. O senhor não foi entendido. Foi uma brincadeira, senhor presidente. Foi uma brincadeira, foi. Eu sempre me referi com os amigos, né? Capa da peste, pau de arara. Eles me chamam de alemão também. Arataca, cabeçudo, pô, isso aí, valeu. Bom, eu pessoalmente não gosto dessa coloquialidade toda, mas a gente tem que ser justo. O contexto dessas declarações mostra que o presidente usa esse linguajar tosco na brincadeira, com pessoas próximas, pessoas queridas. E esses termos não são empregados com intenção de criticar nem de ofender. Muito diferente, por exemplo, de quando Lula da Silva, em entrevista ao Ratinho, se referiu ao capial, ao caipira, ao sertanejo, como uma gente bruta, ignorante e que não é sofisticada como ele. Mas Lula já fez muito pior, inclusive demonstrando enorme preconceito contra nordestinos, por mais inacreditável que pareça. A Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma não é um retirante nordestino que poderia ter preconceito. A Dilma é uma mulher bem formada. A Dilma é economista de qualidade no Unicamp. Mas que o Lula é um desaforado, todo mundo já sabe. Além de insinuar que nordestino é retirante e ignorante, como nós acabamos de assistir, Lula sugeriu que policial não é gente, afirmou que lugar de mulher apanhar não é dentro de casa, criticou a classe média por ter mais de uma TV e ostentar demais, ofendeu o povo caipira do interior por uma suposta brutalidade, disse que manifestantes de verde e amarelo pareciam uma seita racista e chamou agricultores que não apoiam o PT de fascistas e reacionários. Se o critério é grosseria, o Lula já insultou aí quase toda a população. Mas o ponto não é esse. Assim como a jovem garçonete que eu conheci aqui em São Paulo, há milhões de nordestinos que são vítimas da propaganda petista e da imprensa militante. Como esperar que uma população vote consciente se a informação que chega para eles é distorcida?
Olha o caso da garçonete, uma moça honesta, trabalhadora. Ela foi tão doutrinada e tão desinformada que ela chegou a ponto de criar uma falsa memória e afirmar para mim, com absoluta certeza, com tranquilidade, que o Bolsonaro vivia falando mal de nordestino e odiava o povo de lá, o que é uma completa mentira. Percebam que o adversário é muito maior que Lula e o PT. Nessa eleição, até do ponto de vista espiritual, nossa verdadeira missão é combater o nós contra eles. Mas é fato que durante muito tempo, a militância do PT, estimulada muitas vezes pelo senhor ou por outros líderes do partido, essa militância foi muito agressiva com quem pensava diferente. E não só na internet, nas ruas também. O senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo, dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. Você já foi em campo de futebol? Você torce para algum time? Você já foi junto neste momento. Você já foi junto com outros companheiros? É nós e eles. Aí está o inimigo, o nós contra eles, esse discurso de ódio fomentado por essa gente baixa e esses políticos ladrões que exploram o Nordeste e a sua população há muitos anos. Uma população extraordinária, de gente resiliente, batalhadora, gente corajosa, criativa, de bem com a vida. Gente que literalmente construiu o Brasil e recebeu bem pouco por isso. A maior conquista do PT no primeiro turno não foi ganhar a eleição no Nordeste pela enésima vez. A grande vitória deles foi conseguir envenenar corações por todo o Brasil. Tudo que eles querem, tudo que o PT quer é que você se encha de rancor contra os seus irmãos brasileiros do Nordeste, que você culpe as vítimas pela vitória dos seus agressores. Eu não caio nessa. Entre o caminho do ressentimento, que divide e subtrai, ou o caminho do convencimento, que soma e multiplica, para mim a escolha é fácil. E para você? Nesse boletim Coppola eu citei argumentos e dados oficiais suficientes sobre o Nordeste para você compartilhar e ajudar pessoas queridas do seu convívio a despertarem politicamente. E eu espero que você não tenha perdido as esperanças no Brasil. Muito obrigado e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.